Olá, meu nome é Carlos Júnior, fundador do grupo Sai do Papel, e hoje eu estou aqui com um tema muito especial, que é o tema de cripto. Estou aqui com os Kais, né? Falou, eu sou KKKKK, então eu queria que vocês apresentassem e falassem um pouquinho da empresa de vocês e como é que vocês chegaram nesse mundo cripto, né? Começa aí. Tudo bem, então. Prazer estar aqui. É uma honra também dos meus amigos, pessoas super capacitadas, que eu tenho muita admiração. Meu nome é Nicolas, com K. Com K. Exatamente. E hoje eu trabalho com a Vega, na verdade já tem mais de um ano. Conheço a Vega desde que ela surgiu, Vega Crypto. Então a gente é uma empresa que trabalha com soft landing, B2B, B2C, desenvolvendo DevRel, hackathons. No ambiente cripto já tem esse tempo, 5 anos. Então a gente trouxe e lançou algumas empresas aqui no mercado, brasileiros, desenvolvemos comunidades e a gente realiza eventos e o principal deles é Ethereum Brasil e Ethereum Rio também. E é por aí. E a nossa conexão veio justamente do interesse de cripto, né, no Brasil, é bullish nesse cenário do Latam também, mundial. E como a gente se conectou exatamente porque a Vega executava as operações em São Paulo, né, numa casa, a Vega House, conhecida da galera do mercado cripto. E aí essa casa agora passou para Solana, para o Super Team, que é liderada pelo meu amigo Cuca. Então, Com K. Com K. Eu me chamo Pedro, mas meu apelido é Cuca, né? Então o pessoal em cripto tem o apelido e tal, e aí pegou o Cuca, então virou Cuca para sempre. Hoje eu sou lead do Super Team Brasil, que é um braço da Solana Foundation, então da blockchain da Solana, com um foco em ajudar a criar o ecossistema cripto nos países. Então, a gente foca muito na parte de empreendedorismo, que a gente chama de builders, né? São as pessoas que querem criar alguma coisa usando a blockchain como base. Então, a gente faz parceria com universidades, traz conteúdo técnico para as universidades sobre como desenvolver na blockchain, coisas assim. E também dá todo o apoio bem early stage para essas startups para saírem do papel, né? Então, esse é o negócio. E aí tô com o Cauê aqui também. Não tem corte. Boa, Cauê. sou o Cauê, com Com K. K. Com Com K K. também. E eu trabalho com o Cuca, ele é no Supertinho, faço parte de DevRel. Pra quem não sabe, né, Developer Relations, então é apoiar os desenvolvedores que querem usar a infraestrutura nossa, né, da Solana, para construir sua startup, para fazer bot de trading, para otimizar o seu dia a dia. E eu estou no mercado já faz um bom tempo, mais de 10 anos. Eu já trabalhei com Ethereum também, já trabalhei com várias outras Layer 2s. E no fim acabei na Solana, né, porque mais alinha com a gente, assim, em termos técnicos e filosóficos e tudo mais. Mas também, né, o cripto é um ecossistema muito aberto, então a gente colabora também, muito próximo, a gente é amigo bastante da galera da Vega, galera do Ethereum Brasil e tudo mais, não tem essa inimizade, cada um confia no seu taco. Inclusive a parte da casa que o Nicolas estava falando também, que eu esqueci de comentar. Essa Vega House, muito famosa aí entre os entusiastas cripto lá de São Paulo, porque tem muito evento e tudo mais. O pessoal da Vega tá saindo da casa, estão abrindo outras coisas e tudo mais. E aí a gente viu a oportunidade de pegar essa casa para construir o coworking da Solana em São Paulo. Que legal. Então por isso que está meio que passando da Vega para Solana, e daí também tem essa amizade e tudo. Muito legal. Gente, assim, falando até para o público mais leigo, cripto. O que é cripto? Todo mundo fala, sei que é lá, o Bitcoin. O que é cripto, assim? É só moeda, não é? Como é que é isso? Tentar explicar de uma forma bem leiga. Assim. Basicamente, todo o sistema fiduciário que a gente tem hoje é uma grande mentira, né? Uma grande manipulação, insider job, sabe? Tipo, todas essas coisas que estão acontecendo hoje, né? Epstein, né? A gente sabe que as pessoas no poder, elas não estão alinhadas com o bem comum do cidadão médio. Por mais rico que a gente seja, a gente ainda é muito pobre para quem tem as rédeas das coisas mesmo. Então lá atrás nasceu o Bitcoin, para justamente ser um sistema descentralizado, que não tem um player principal que vai controlar tudo. E disso se ramificou muitas outras infraestruturas e tecnologias que são interessantes e pertinentes para o mercado financeiro tradicional, para o dia a dia das pessoas, para fazer remittance, né, para fazer movimentação de dinheiro para o Paraguai, para a China, para onde quiser. Hoje em dia, a tecnologia blockchain, que é justamente essa mistura, né, de cripto com Bitcoin e tudo mais, ela já é o jeito mais ótimo, mais eficiente de você resolver vários problemas do mundo real. Então, especialmente envolvendo transações financeiras, negociação de ativos digitais e ativos do mundo real que estão sendo digitalizados também. Então, eu diria que isso é cripto, né? Então, é Bitcoin
mas é muito mais além do Bitcoin também. Tem muitas infraestruturas interessantes disso, né? A gente estava no Stablecoin Summit agora também, da Face Finance, então o próprio dólar, o próprio real, a gente estava no Transfero também, então todas essas coisas do nosso dia a dia é um jeito mais aberto, programático, então a IA também consegue usar de maneira mais eficiente e aberto, né? Que não vou dizer que é uma coisa totalmente perfeita e descentralizada 100%, mas comparado com o nosso sistema financeiro podre, é muito melhor. Então tem um propósito por trás também, né? Eu acho que nasceu com esse teor mais filosófico, cypherpunk, né? Cyberpunk, com o Bitcoin e com o cash, né? Com essa ideia de ser o dinheiro virtual do povo. E isso abriu o caminho para a criação de novas tecnologias, que foi o que o Cauê falou. E essas tecnologias hoje são usadas por pequenas e grandes empresas para melhorar a operação deles e para facilitar, acelerar e tudo mais. Exato. A temática cripto é muito anterior ao Bitcoin, né? Sim. O white paper do Bitcoin foi em 2008, a primeira execução começou em 2009, mas é fruto de uma série de discussões em diversas áreas do conhecimento que convergiram para uma solução de como transacionar informações, sejam elas financeiras ou não, da maneira mais segura, rápida, né, e matematicamente verificável. Então, cada uma dessas blockchains, dessas redes, né, o Bitcoin é uma rede, um sistema, né, na verdade. A Solana é outra. A Solana é outra, Ethereum é outra. E cada uma, ao longo da sua história, né, seus fundadores, seus princípios, suas mudanças, foram umas se adaptando, né, direcionando em certas áreas, outras menos, outras mais, enfim. Projetos, às vezes, concorrentes, projetos que são, na verdade, bem distintos, para fins bem distintos, públicos bem distintos, mercados bem distintos. É um universo muito grande cripto, né? Então, o que me levou a estudar foi pela veia filosófica, de compreender que o dinheiro nas mãos de um poder central era uma questão, uma falha no sentido de que estava prejudicando a maioria, tendo esse poder concentrado na mão de entidades do Banco Central, e aí fui estudar mais economia, e aí o Bitcoin para mim pareceu uma solução, a princípio, a melhor de todos, e na questão do dinheiro. E aí todo esse ecossistema que surgiu depois também foi me encantando cada vez mais com as possibilidades que existem, né? E seja na Solana, seja Ethereum, e já, os usos reais, né? e assim, para quem é leigo, igual eu sou, eu escutei falar de algumas coisas que podem ou não ser cripto e que marcaram algumas épocas, né? O financeiro veio muito forte com a moeda, com o Bitcoin, NFT, depois muito forte, que eu acho que agora deixou de ser um pouco mais o hype do NFT, com certeza ainda deve ter seus casos de uso, essa parte toda que ficaram. E qual o próximo, que eu acho que é o próximo ativo, hype, é imóvel, alguma outra coisa que vocês acham que vai bombar ou vai tentar se fixar? Como é que vocês olham? Basicamente tudo, né? A Solana da Foundation, principalmente, agora a gente é super team, a gente está defendendo muito essa ideia do Internet Capital Markets. Então é realmente trazer tudo que você pode negociar na vida real para a blockchain de uma maneira descentralizada e muito mais eficiente do que acontece hoje em dia. Exatamente. Então, alguns exemplos, né? A gente tem já o próprio dólar está sendo tokenizado, já é tokenizado, já tem um volume Com stablecoins, né? Stablecoins, mas não para de sair novos dólares, né? Querendo ou não, novas moedas locais também, como a gente vai ver novos anúncios aí logo mais. A Venezuela tem uma, não tem? Eu acho que stablecoin é o novo hype, talvez, e seja real, que ela faz a ponte justamente... Explica um pouco o que é o stablecoin. É verdade, dá um passo para trás, vamos lá. Stablecoin é uma moeda que ela é lastreada normalmente numa moeda fiat, né? Uhum. Então ela tem o PEG de 1 para 1. Então, $1 digital equivale a $1 real guardado em algum lugar. Seja esse $1 uma nota de $1, seja bons do governo americano, tal, depende da regulamentação do país, tem as características que você pode emitir ou não seu stablecoin. E eu acho que virou esse grande hype e agora tem um monte de empresa de stablecoin. A gente estava no evento de stablecoin, justamente porque é o jeito mais prático, rápido e que vai trazer mais resultados mais rapidamente para o institucional. Então é o institucional, o mercado institucional
mercado regulamentado, ou quase regulamentado, tá tendo regulamentações novas, se adaptando a cripto e falando, ó, legal, cripto funciona mesmo, essa tecnologia é boa, a gente quer implementar para melhorar o nosso negócio. E esse é o jeito mais rápido de começar. Mas, além disso, a gente já está vendo alguns produtos tokenizados. O próprio Tesouro, né? A A gente estava conversando hoje com o pessoal, verdade. Pegaram o Tesouro, eles criaram um Tesouro on-chain na Solana. Então, hoje na Solana, você pode comprar títulos do governo brasileiro e você consegue deixar lá rendendo os seus 15%. Só que aí você consegue utilizar eles no que a gente chama de DeFi, que são finanças descentralizadas. Ok. E aí você pode tomar um empréstimo contra a sua posição do Tesouro para comprar mais Tesouro. Exato. E de uma maneira muito rápida. Colateral, né? Exato. Mas quem é que está do outro lado fornecendo dinheiro? Código, É puro só... código. É. Tudo isso é algorítmico, né? Então, Sim. a pessoa que fornece a liquidez está interagindo com esse código na blockchain e ela vai ser recompensada com as fees, né, as taxas, todo o rendimento vai se distribuir, não todo, né? Mas é pode que tem que ter alguém do outro lado Sim. botando. E aí são pessoas físicas também. Sim. Ou É sempre instituições. ou instituições que querem também, ó, tem esses compradores aqui, você botar esse dinheiro, faz esse hedge assim, faz contra esse risco. Não tem essa diferenciação. É que é peer-to-peer, né? Ele tira o intermediário. Perfeito. Né? A ideia é justamente da volatilidade, né, de ela ser cada vez menos abrupta, né, porque isso afasta a pessoa que tem menos liquidez, menos elasticidade, né, então as stablecoin ou stable bonds também que estão surgindo cada vez mais, né, e que elas prometem essa menor variação, então uma reserva de valor, onde você, com o código, você tem a posse, né, e ninguém poderia tão facilmente assim retirar esse valor do seu patrimônio da sua custódia. Então eu acho que a hype Igual aconteceu no Brasil, né? Com o Collor. que acontece em outros Igual exemplos. aconteceu no Covid, né? Quantos de bilhões de dólares foi emitido, né? O seu poder de compra vai caindo. Né? Isso. E aí eu acho então que Mas se aí você está vinculado a um lastro real, ele vai cair também, não? Não, sim. Mas aí Então, eles estão falando mas do stablecoin. Bitcoin. Do Bitcoin não, da stablecoin. eu vejo então que o hype além da stablecoin não devia ser hype, né, uma questão mais de infraestrutura, porque não é só uma febre. Eu acredito e vejo instituições gigantes do mundo afora criando a infraestrutura para esse mercado, né, essa indústria florescer. Isso já é assim nos Estados Unidos, na Europa, cada vez mais Europa Ocidental, né? E o Brasil também liderando. E eu acho que a hype, além dessa questão dos pagamentos e dos RWAs, né, Real World Assets, né, então estão sendo tokenizados recursos naturais, títulos, né, imobiliário, enfim. Ações. Cartório, você já tem algum projeto para acabar com os cartórios, cara? Porque aí é perfeito, né? O blockchain. Mas você acha que passa pelo governo, assim, ó, digitalizar, acabou o cartório? Que não faz sentido, né? Você pegar fisicamente ir lá, reconhecer uma firma, Eu acho que gastar para são transferir. soluções que não pedem a permissão do governo para existir ou não também. Mas é que essa tem que ser regulada pelo governo, né? Porque é um ativo essa público. Mas Existe no nessa ramo, jurisdição. no ramo de real estate, já tem, eu acho que o SGR. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E você já pode... Ser utilizado. Não é uma blockchain pública, mas é baseado no sistema de blockchain e tem sim interesse de fazer essa conexão com as redes públicas para facilitar a captação de... Existe um projeto para implementar isso, só que o governo ainda não adotou, né? Já existe um dashboard que atualmente corretores e cartórios se comunicam. Corretores de imóvel e tudo mais. Tá, mas você não ainda vai substituir o cartório, né? Tá no caminho, tá no caminho. Né? Fazer igual um real digital, que eles queriam alguma coisa assim. Uma analogia que se faz é que a blockchain é um livro caixa, mas é pouco pro que Não. ela é. Então, um livro que seja um livro de cartório, a blockchain também é um registro ali, né? E que ele é garantido pela matemática da... Só precisa de empurro, né? Que nem agora o Detran não precisa mais de curso para fazer a É. Só precisa de um louco lá e tirar tudo. Aí a gente tem infraestrutura para isso, tá construindo. Entendi. Isso traz um tópico legal também, só para a gente distinguir, que são blockchains privadas e blockchains descentralizadas. Então, fala um pouquinho sobre isso. Bitcoin, por exemplo, é uma blockchain descentralizada. Você pode rodar um validador, né, o nó do Bitcoin na sua casa, o Bitcoin pode rodar na dele, tem os mineradores e tudo mais. E depois a gente pode entrar na natureza de como funciona, mas a questão é, ninguém consegue desligar a rede ou ter controle total da rede. Nem Então, e aí no outro lado tem blockchains centralizadas, né, que são privadas,
E aí, pô, pode ter uma blockchain do governo que só o governo consegue fazer as coisas, ou editar as coisas, ou acessar algumas coisas, ou ele consegue falar, pô, o Cauê tem acesso a XYZ, mas o Nicolas só pode ter acesso a Y. Então, são algumas coisas que você consegue ter um controle maior, né, do que acontece, tem acesso, o que pode ser feito e tudo mais. Diferente do Bitcoin, da Solana, da Ethereum, que são descentralizados. É o que a gente quer fazer aqui na Arca, né? A gente tem um projeto aqui de tokenizar tudo, porque a gente tem um ecossistema que a gente está criando e às vezes a gente não consegue remunerar. Então o mentor vem aqui e dá uma mentoria de graça. Mas, pô, será que a gente não poderia dar um crédito para ele por ter feito a mentoria? Legal. E aí a startup paga em crédito. E aí, se ela quiser mais mentoria, workshop, alguma coisa, ela compra o crédito e aí você cria um mercado secundário, né? Porque o mentor ganhou, e aí ele vê a cotação, ele vende e ele acaba recebendo. Porque para a startup pagar a mensalidade aqui, ela pode ser mais barato, em vez de comprar de mim, comprar do mentor. Né? Legal. Então é o que a gente quer fazer aqui no fundo, que é um pouco do que é o jogo, né? Só que a gente vai gamificar o ecossistema. A economia, mas isso um outro marketing interessante que a galera de cripto está fazendo é antes de distribuir token, distribuir pontos. Na verdade. Então você já pode, porque O token é mais complexo, né? é mais depois que é tipo a caixa de Pandora, sabe? Você abriu, não tem como fechar mais. Entendeu? Tipo, você já iniciou a liquidez do seu token, acerta o preço. Se você errou para cima, errou para baixo, você vai saber na hora, entendeu? Então é muito melhor você começa a fazer um sistema de recompensa para os seus criadores, para os seus contribuidores em geral ali, e com o tempo, com alguns meses de acúmulo de dados ali, que você consegue fazer uma análise, uma estimativa assim, bem mais apurada. Melhor para lançar o token, né? Exato. Não, muito legal, cara. E, cara, falando em termos de governo, vocês falando pra caramba, já existe algum governo que está muito avançado nessa parte de sua organização, do serviço público, ou botar em blockchain dessa parte do sistema financeiro? Quem vocês acham que esses caras estão... Porque o Brasil é muito avançado nessa parte de fintech, toda a regulação, acredito eu, né? Sim, claro. Eu acho que ainda não está... O Real Digital ia dar um próximo passo, né, com os smart contracts e tudo, que eu acho que ainda não é viável aqui, né? Não tem um holy grail, assim. Não tem aquele exemplo que faz tudo bem. Tem alguns, que nem, já existe eu acho que na Solana lá, a moeda do Uzbequistão é emitida na Solana e já é usada em todo quanto é lugar, mas ao mesmo tempo a gente tem Singapura, tem acesso a, por exemplo, os RWAs muito diferenciado, mas esse lado de usar stablecoin e tal não é muito, sabe? Então, varia muito. O Brasil, querendo ou não, tá bem posicionado, assim. Se eu não me engano, ele está em número 6 em termos de RWA. Então, ativos do mundo real que já estão na blockchain. O Brasil está na frente de Dubai, está na frente da Alemanha, está na frente de bastante nação grande. Só que essa offer assim, completa, assim, essa entidade governamental que aceita tudo de cripto, a gente ainda não tem. A gente tem o El Salvador, que usa de reserva de valor Bitcoin, né? E entre outras nações. Os casos são muito diferentes das escalas, né? Então tem países, cidades, estados. Então eu vejo que os Estados Unidos é mais avançado em legislações estaduais, né? Então fazem também, né? Estão respondendo a uma legislação federal. E tem projetos de lei que já foram sancionados e outros que estão em encaminhamento no Senado, no Congresso, em comissões no Senado e comissões no Congresso, além das legislações estaduais. Alguns estados são mais pró-cripto, com menos taxa, mais incentivos, enfim, diversos, ou tem reservas, ou planos de reservas, não só em Bitcoin, mas em outras redes também. E tem exemplos menores também, em países que não tem tanto volume, mas são iniciativas pioneiras. Por exemplo, eu gosto do exemplo do Butão, do reino, né? Uma vez que produzi um conteúdo sobre isso, de que eles têm uma reserva de Bitcoin e também em Ethereum. E também a Solana. Então, apesar de ser um país pequeno, mas são... Eles já estão olhando para esses ativos, né? Para fazer a reserva. E tem países na África, na América Central, e usos que são também que estão pioneiros, estão à frente da legislação. Você já leu o livro Networks Society? Não, vou até agora anotar para ler. Você precisa ler, cara. É basicamente a extrapolação do conceito de startup para entidades públicas, assim, políticas, de fato. Então a gente, por exemplo, a gente é muito aliado em cripto,
A gente pode meio que criar a nossa própria mini nação, que não necessariamente vai ser centralizada geograficamente. A gente pode ter um escritório aqui no Rio, a gente pode ter um lá em Singapura, a gente pode ter outro em Dubai, a gente pode se centralizar. E aí a gente negocia como essa microentidade, como essa zona especial econômica mesmo, direto com a entidade soberana local. Então isso é uma coisa muito interessante. Pô, não, com essa certeza. última pergunta. Então, por exemplo, em Honduras, já existiram algumas startup societies ali que se alinharam para buscar um objetivo específico. Seja cripto, que aconteceu, foi a pioneira, mas depois disso teve pesquisa gênica, né? Pesquisa genética. Uhum. Então, isso foi até uma grande polêmica lá, porque estava fazendo teste na população de Honduras. Assim, Cara, pagando a galera tá lá, né? Os caras de Honduras falaram, velho. tá me pagando. Testa aí, né? Mas é um jeito de acelerar, assim. E aí tem essa discussão, né? Umas galera, um certo vertente da sociedade acha isso um pouco distópico, né? Que é realmente os bilionários mandando no mundo e tal, mas eu vivenciei isso em primeira pessoa, fui lá para Malásia, na real, né, lá para Singapura ali, que justamente eles têm um lugar que é como se fosse o Israel deles, assim, sabe? O centro deles ali de testar esse Startup novo modelo. Nation, né? Exato, eles querem meio que realmente separar, assim, fazer que nem Singapura fez a Malásia, né? Singapura é desse tamanho, a Malásia tem fazer uma ilha deles, que vai ser meio que essa utopia da startup, sabe? Entendi. E disseminar isso. E é um movimento que já está começando. Teve em Floripa no passado, primeira vez aqui no Brasil. Provavelmente vai ter de novo lá em Floripa esse ano, mas, sabe, provavelmente a tendência é aumentar. Ainda mais, pô, eu acho legal você ler isso, porque Com é certeza. algo que você pode trazer para o Rio, inclusive. Não, Porque fantástico. eu sei que a prefeitura aqui é extremamente para frente Sim, e quer sim. incentivar esse tipo de iniciativa. Quer ser a capital da IA e tem que ser a capital da cripto também, Exatamente. né? Sim, com certeza. Não, boa dica e já tá anotado aqui, né? Anotado até porque eu vi o vídeo, não precisa anotar aqui. Para eu poder ficar dica para todo mundo que tá assistindo a gente. E falando nessa parte de polêmica, é sempre uma discussão muito grande nisso, né? Até que ponto eu posso mandar dinheiro para fora e para outro, independente das regras do governo, como as pessoas podem usar esse canal para fazer coisas que não são legais, né? Financiar coisas que não são legais. Como é que vocês veem isso, cara? Como é que o mercado de cripto está se posicionando para poder precaver? Que é um tema mais polêmico, né? Assim, né? Essa eu gostei muito, porque eu falei desses países pequenos, mas tem exemplos maiores, né? Reino Unido, né? Estados Unidos, a própria China, tem reservas que foram adquiridas de maneiras distintas, né? Sem falar naquelas que a gente ainda não sabe que eles adquiriram, seja os estados ou os governantes. Então, dito isso, é bom de desmistificar que cripto é um ambiente para cometer crimes e que o valor que circula em cripto facilita que isso seja feito, porque na verdade a maior parte dos crimes financeiros são feitos em moedas fiduciárias. E na verdade cripto tem, por ser matemático, uma forma de ser transparente, de ser identificado quem são os autores, né, que fazem os pagamentos, para onde foi, tem como você notificar carteiras que estão envolvidas em esquemas de fraudes e assim já nos últimos anos. E também na questão da segurança, mostrando cada vez mais, especialmente em Bitcoin, Ethereum, Solana, o quão são comprometidas com segurança quântica e quanto que isso ainda está muito distante de ser possível de acontecer, e que se isso acontecesse em cripto, na verdade todo o sistema, né, computacional do mundo seria exposto, né, se houvesse uma falha de segurança nesse sentido. Então eu acho que o cripto como um todo tem amadurecido muito com instituições e com os estados também aparecendo e vendo que, na verdade, esses dois universos vão se fundir, né? Vão ser merged. Usar cripto para cometer crime, assim, tentar lavagem de dinheiro, é a maior burrice de todas. Porque tudo que você faz está registrado. Se eu passar $1 pro Nicolas, vai estar registrado. Cuca passou $1 pro Nicolas. Pra sempre. E aí não tá, vai estar lá, registro, acabou.
Se o Nicolas manda esse dinheiro para 20 outras pessoas, está falando, ó, o Nicolas mandou para essa. E mandou pra consegue essa. Então, você reaver, consegue tirar o fazer- dinheiro dele, botar? Dependendo do ativo que ele estiver fazendo, você consegue, inclusive, Dependendo- até congelar o ativo. Dependendo da blockchain também, né? Dependendo do Mas o blockchain. que acontece muito perante roubos em blockchains que não permissionadas, públicas, como Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Solana, é que o próprio ecossistema se coordena para não aceitar aquilo lá. Uhum. Então, tem um amigo nosso que uma vez... Ele ele joga recebeu- contra, né? A cultura, joga contra a expansão, né? Exato. Tipo, ele recebeu um pagamento lá do exchange e aí travou. Aí ele foi falar com o suporte, aí o suporte falou, pô, então, esse é o STT, no caso ali, que ele Esse recebeu, dólar digital que você recebeu. estava associado a crimes contra criança e tal, sabe? O negócio aqui já até É, falou, cara. caramba, chegou esse aqui em mim, sabe? Então, no que ele conseguiu resolver, ele falou que não tem nada a ver, né? Mas o próprio ecossistema meio que já se coordena. Já coordena para poder evitar esse Exato. tipo. Pela natureza pública e permanente, né? Montada. E outra coisa também, crime ou não crime, então eu roubando alguém ou tentando lavar dinheiro, eu preciso colocar o dinheiro na blockchain de um jeito e tem que sacar ela de um jeito. E nesses dois pedaços aqui, eu consigo, onde as pessoas se organizam, por exemplo, para travar o saque de alguém. Então alguém hackeou minha carteira, me roubou na rua aqui no Rio, pegou minha carteira para sacar meu dinheiro. Se eu vejo que eu vou olhando on-chain, eu vejo lá, pô, a pessoa mandou dinheiro para Binance, que é uma corretora. Eu entro em contato com a Binance e falo, ó, minha carteira é essa, prova que ela é minha e tal. Essa pessoa me roubou, ela tá tentando sacar pela Binance. A Binance vai travar a conta com o dinheiro lá e depois só vai mandar para mim. Então, Isso é muito mais fácil de acontecer. Uhum. A Binance e as outras exchanges, elas têm um canal direto para isso? Ou é porque vocês estão inseridos no meio e conhecem todo mundo? Não, canal de suporte. É tranquilo. Hoje é muito comum. Né? Porque eu não vejo assim, antes do Pix ter esse sistema todo, eu ligando pro Banco Central e falo, pô, cara, me roubaram aí. trava aí. Fiz o Pix errado. Agora eles até estão resolvendo e tudo, né? Eles estão resolvendo como, né? Agora eles... Ou ligando lá pro Itaú, para qualquer banco, sei lá. Vão poder, pelo que eu entendi, né? Eles podem... Que antes, se você mandou o seu dinheiro para um golpista, se o golpista tirou da conta dele, não tinha mais o que fazer. E agora eles conseguem traquear e ir travando a conta em todas as contas até recuperar a grana. E tem um sistema fácil de você informar isso, né? Porque antes eu não sei se era tão Sim, óbvio. não tinha, né? Agora você consegue informar. Antes devia ser uma coisa off. Né? Mas a custo do que também, né? Pô, a gente tá perdendo privacidade, que antigamente acho que até existia nos bancos, hoje já não existe mais. E estamos perdendo também o nosso, como posso dizer, o nosso poder, o nosso controle sobre o nosso próprio dinheiro. Pô, se eu quiser ferrar com o Cauê ali, eu falo pro cara fazer um golpe ali, um 7-1, e jogo a grana lá pro Cauê. Então, É que a privacidade eu acho que a gente já perdeu, né, cara? Quando a gente tá usando qualquer aplicativo, qualquer coisa a gente assina lá, nem sabe o que tá assinando, vende a pro diabo. E aí, na verdade, perdemos não. Essa batalha está acontecendo. Eu acho que em algum momento isso vai retornar. Por exemplo, eu mesmo baixei um aplicativo de uma startup, que eu não vou lembrar agora o nome, até porque eu parei de usar, infelizmente, que ela pegava e rastreava todos os aplicativos que estão instalados no meu celular e me dizia todos os que eu aceitei e qual era o aceite que eu dei todos, e eu podia selecionar o que eu não queria mais e ela informava a startup que eu não que era para mudar. Então era do caralho, porque meu irmão, precisou instalar isso aqui pro ingresso desse show, eu fui lá, baixei, aceitei, veio o ingresso, mas depois eu falei, caraca, cara, eu tô... O cara que tá fazendo... sem ver, né? Tipo, vender a alma ao diabo, eu aceito. E o outro que eu acho que vai ser muito em voga com a blockchain é a identidade digital, né, cara? Sim. Tudo ser rastreado onde estão usando os meus dados e eu passar, não autorizar ou ganhar royalties em cima disso, né? Isso só vai ser possível com a blockchain, né? Isso, de Web 2 e Web 3, exatamente. Que hoje estão fazendo, eu nem sei. Mas por rastreado... Mas quem busca o ambiente cripto, de uma maneira geral, tem, eu acredito, uma consciência, ou está desenvolvendo uma consciência, uma maturidade de valorizar esses aspectos, né? De privacidade, né? De soberania. Então, eu vejo que isso é... E esse pode ser até um puta projeto. Não sei se alguém está liderando isso. Olha, cara, vamos liderar uma lei mundial que todas as licenças de aplicativos agora vão ter que ser registradas na blockchain. E aí você tem um aplicativo que te diz que aplicativo vocês estão, quais os dados você cedeu, e se alguém quer fazer negócio com você, você pode autorizar ou não aqui e receber nessa wallet. Porra! Se baixar uma lei dessa que não é
é difícil de entrar num consenso, mas não é difícil de implementar, né? Pô, é só pegar a loja da Apple e a loja da Android, você já capturou quase o mercado inteiro. E falar, agora, meu irmão, você vai ter que registrar isso aqui na blockchain e cada um deles vai poder baixar um aplicativo unificado que ele consegue entender o que está acontecendo com o dado dele. Ferrou, cara. Seria perfeito. O problema é que esses aplicativos já viraram ferramentas malévolas políticas, né? O TikTok é o maior exemplo. O TikTok realmente era uma ferramenta de espionagem chinesa. O TikTok, quando você clica no aceito e vai lá entrar no loop infinito de brain rot, ele não só tem acesso à sua câmera, ele tira fotos constantes, mesmo quando você não tá com o TikTok aberto da tua cara. Ele consegue ver a dilatação da sua pupila. Que louco, né? E agora cara? que o Trump assumiu e fez essa venda da ByteDance lá do TikTok, que agora é americana, né, majoritariamente americana, ele pediu mais acesso ainda. Ele mexe trabalho e falou, não, vamos pegar mais... Lembra que ele ficava falando, não, o TikTok é um perigo, tal. É o perigo quando você não tem na mão, né? É perigo para quem não tá comandando. É aquele meme do africano, né? I hate corruption. Corruption very bad when I'm not involved. Cara, isso é muito louco, porque eu li um livro sobre, antes do hype da IA, sobre o futuro da IA, e falando para um cara que foi o CEO de IA da Google na China e tal. E ele estava explicando toda a história do porquê a China estava virando a potência dessas startups, dessa parte toda. E aí contando as gerações, né? Que começou copiando, e aí depois eles começaram a inventar, mas que tem uma coisa que a China tem, que é um ambiente, e que torna eles os mais competitivos do mundo, que é o seguinte, é não ter regra. Aí ele falou, cara, ele deu um exemplo lá de uma startup que fazia o sistema operacional e a outra que fazia o antivírus. E aí uma queria sacanear a outra, aí a do sistema operacional começou a dar alerta que tinha vírus sem ter vírus, só para sacanear a outra. E ele falou, isso é válido, toda porrada é válida e o governo não está nem aí. Você pode usar todas as falcatruas que você quiser para acabar com o seu inimigo. Aí fala, cara, quando ele vem para um mercado qualquer um, meu irmão, esse cara sabe todos os truques, todas as paradas para poder acabar. Né? E aí eu lembro muito que eu estava vendo o documentário da Uber e que eles faziam isso, né? O aplicativo deles tinha acesso aos outros aplicativos e aí sabia quando você pedia outro aplicativo e aí ele me dava antes, bloqueava, porque eles hackeavam tudo. E ia dar uma merda com a Apple por causa disso. Aí eu falou, cara, eu vou banir vocês porque vocês estão hackeando o sistema operacional para poder ter vantagem, que é mais ou menos... fazer isso também. Pronto, Até entendeu? hoje, se você for pedir um Uber com pouca bateria, é mais caro do que se você tiver com mais bateria no telefone, porque tem a urgência e tal. Entendeu? Então é muito louco, cara. A gente acha que, porra, a gente tá ferrado, cara. E por isso que cripto é importante. É um jeito de você ganhar o poder de volta sob seu controle, sabe? E contra as grandes corporações e governos, né? Independente de direita e esquerda, os dois estão errados. Isso é verdade, tá ligado? É o poder corrompe, né, cara? Possibilidades de poder distribuído e descentralizado, diferente do centralizado, que, na minha visão, é um problema em qualquer sistema que existir, né? Então, é isso, tem que estar na mão, tem que estar difundido. Vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu deveria falar, mas enfim, eu nunca entendi por que o sistema político mundial ainda continua igual de antigamente, 100 anos atrás, né? Por que eu preciso ser deputado, vereador e deputado, que é o cara que, teoricamente, olha o interesse menorzinho e vai levando até lá frente, se eu posso botar isso tudo no celular de todo mundo, para todo mundo votar e cada um dizer como vai ler que vai ser? Exato. Não faz sentido eu ter um representante meu se eu posso falar, ó, saiu a votação de se deixa o curso da carteira ou tira a carteira. Todo mundo vota, a população vota e ganha a maioria. Hoje já tem tecnologia para você não ter representante, cada um se expressar da forma que quiser. E a blockchain é uma tecnologia perfeita para Né? fazer um Vamos aumentar ou não vamos aumentar o salário? Vota. Pode burlar o orçamento ou não. Uma outra polêmica. Né, cara? Eu acho que deveria ser assim. E aí cada grupo e autor da lei faz a sua campanha pública, entendeu? TV, e a galera vota e vai a maioria. Os próprios governos, né, eles estão vendo que a blockchain torna o trabalho deles mais eficiente também. Então, não sei se isso, né, as consequências dessa adoção por parte das instituições, né, o quanto que isso vai se voltar ou não contra a população, mas se a população está consciente, ela pode fazer frente a esse tipo de uso da tecnologia, qualquer que seja, da rede social ou de cripto, não é
atingi-la, é para empoderá-la, né? A tecnologia é para libertar, emancipar e não para cercear, controlar, punir, é como eu vejo. Então, o Estado, eu acho que os representantes que melhor defenderem os interesses da população, em qualquer esfera que seja, se esse interesse é pela liberdade, cripto tá na hora, né? Já passou da hora de ser mais expandido. Então, gente, pô, papo maravilhoso. Eu acho que tinha muito papo para falar. Eu acho que vai ser o início de muitos papos que a gente vai ter, se a gente conseguir conquistar a nossa... fortalecer a comunidade cripto no Rio. E espero que a gente fortaleça. Obrigado demais, cara, pelo papo. Valeu. Conta com a gente. Valeu. Fechamos?